intenções desta Santa Missa. Ação de graça pela formatura de Júlia Maciel e pela comunidade católica Força Jovem, 32 anos. Aniversário de Wanda Alves Martins Lima, em súplica pela saúde das vítimas da guerra e paz para o mundo inteiro. Saúde para Vânia Regina Farias, Rafael Pereira Tavares, Josué Rodrigues de Vitor, Maria Heloísa da Cunha, Victor Cunha Couto, José Abel Cunha, Renato Pinheiro, cura e libertação de Carla, súplica por Simone Pereira da Seis, por Henrique Manhacaceiro Vieira Filho, saúde para Josevalda Sebastião, família Menezes Souza, saúde e libertação de Paula, saúde de Margarida Machado, de Juliana e Margarete Menezes, saúde de Ednei e de Maria de Lourdes Almeida, em sufrágio daqueles irmãos que nos precederam a eternidade, Henrique Manargacês Vieira, Helena Barbosa Viafaro, Alieta Pereira Santos, Luiz Ferreira Santos, Alma do Purgatório, Maria das Graças Siqueira, Otávio Costa de Siqueira, Wanda Moura Farias, Maria Aragão Melo, Anselmo Aragão Melo, Amara Viana, João Venâncio, Luzia Ferreira, Regina Costa, Heraldo Moura, Irmã Rosimeire Pereira Costa, José Maria Rodrigues Santos, Araci Pereira, José Barreto Machado, Tênio Barreto Machado, Maria de Lourdes do Nascimento Pereira, Maria da Purificação Vieira, um dia de falecido, Jaime Henrique Custódio de Aragão, um ano de falecido, Rafael Henrique Gonçalves de Aragão, Antônio Firmino Gonçalves, Maria Madalena da Silva Gonçalves, Paulo Roberto Lima Nascimento, Helena Machado Melo, Almerina Oliveira, Joaquim Oliveira, Ana Maria Feitosa Melo, Isoleta Leite Chagas, Sônia Maria Oliveira de Menezes, 38 anos de falecido, Clícia Oliveira Leite, Geórgia Oliveira Leite, Maria da Soledade, América Dias Gama, Manuel Marcelino Gama, Fausto Rodrigues, 6 meses de falecido, Ricardo Santiago Aragão de Claro, Sérgio Alexandre Aragão de Oliveira, Sérgio Menino de Oliveira e Eduardo Barbosa do Faro. Saudamos todos vocês paroquianos que se encontram presentes aqui no Santuário de São José. Saudamos também aqueles que nos visitam, os que vêm de perto e os que vêm de longe, e saudamos também todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo canal do Sr. Valdomiro Cardoso, Valdomiro 1942 e demais plataformas digitais. Esta celebração eucarística em que reunimos para louvarmos e agradecermos a Deus por mais uma noite da novena alusiva à festa do nosso Eusébio Padreiro São José. Acolhemos com alegria e agradecemos aos organizadores dessa noite, Movimento Auxilia, Comunidade Canção Nova e Comunidade Força Jovem. Hoje vamos refletir sobre o tema "O Pai presente, mesmo sem palavras, a presença que sustenta e fortalece". São José nos ensina com sua vida silenciosa e discreta que a presença de um Pai vai muito além das palavras. Muitas vezes, sua força está justamente no gesto, no cuidado, no olhar atento e na disponibilidade constante para proteger e orientar, mesmo sem discurso
sustentando e fortalecendo sua família com fé, trabalho e amor incondicional. O silêncio de José não manifesta um vazio interior, mas ao contrário, a plenitude de fé que ele traz no coração, o que orienta todos os seus pensamentos e todas as suas ações. Um silêncio impregnado de oração constante, de bênção do Senhor, de adoração de sua santa vontade e de confiança sem reserva na sua providência. Deixemos-nos contagiar pelo silêncio de São José. Temos tanta necessidade disso no mundo, muitas vezes demasiado ruidoso, que não favorece ao recolhimento nem escuta a voz de Deus. Já dizia o Papa Bento XVI. São José foi presença constante na vida de Jesus, educando na vida religiosa, ensinando as orações que o bom judeu rezava todos os dias na sinagoga e no templo. As orações de agradecimento durante as refeições, os salmos e os ensinamentos proféticos. A vida de Jesus foi impregnada pelos exemplos e ensinamentos de São José, sem destruir a educação profissional na sua carpintaria. Ele nos inspira a entender que, nos momentos mais difíceis e nos dias comuns, a presença silenciosa pode ser o maior suporte. O exemplo de São José nos convida a valorizar os pais e figuras paternas que, sem alarde, edificam a vida de seus filhos e deixam marcas profundas de coragem, responsabilidade e ternura. Que possamos reconhecer e agradecer por essas presenças que sustentam e fortalecem, mesmo sem palavras, suas registradas na Sagrada Escritura. Santa Teresa d'Ávila se encarregou de divulgar a sua devoção e o século XIX assistiu à exaltação da glória de São José. E São José, que tanto tem a dizer, não fala, guarda tudo dentro de si, as grandezas que contempla. Reunimos-nos para celebrar a Eucaristia. Dela vem a luz que ilumina nossa vida e afasta as trevas, que nos impede de dedicar atenção às necessidades do próximo. Esta liturgia nos convida a renovar com alegria e decisão de nos deixarmos conduzir por Jesus, que cura nossas cegueiras e nos permite ver e julgar as realidades do mundo com os olhos da fé. Fiquemos de pé para acolhermos com alegria a procissão de entrada e o presidente desta celebração, Frei Mário Sérgio. Entoemos o canto de entrada.
Meus queridos irmãos e irmãs, com fé e confiança em Deus, dando continuidade aos louvores a São José que estamos nós nesta noite, onde queremos coroar o nosso dia com esta celebração, onde nós nos unimos às novas comunidades que fazem parte aqui do nosso santuário, a comunidade Força Jovem, a comunidade Canção Nova, a comunidade também o movimento Auxilia, onde nós acolhemos com muita alegria, com uma grande saúde. Deus abençoe. Obrigado pela presença de você aqui, a presença de cada comunidade em nosso santuário. Acolhemos os amigos do Gil, amigos da Itabaiana, amigos da minha família que ali está também, acolhendo a você que vem celebrar conosco. E hoje nós nos alegramos com a presença do Frei Mário Sérgio, que é o reitor do santuário de São Judas Tadeu, o famoso Capuchinho, a igreja São Judas, a igreja dos Capuchinhos. E nós acolhemos também nosso amigo, nosso irmão. Obrigado pela amizade, pelo carinho, pela presença. Deus te abençoe. Acolhemos com muita alegria também o Frei Mário Sérgio, nosso irmão Paulo. Com certeza nos presenteou. Esteja à vontade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Deus, a esperança que nos cumula de alegria e paz a nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos é unido ao amor de Cristo. Para celebrar dignamente os santos mistérios, supliquemos o perdão e a misericórdia do Pai.
misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus, que por vossa palavra realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheios de fervor e exultantes de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Sentados, liturgia da palavra. A palavra de Deus não se detém nas aparências, mas chega ao coração. Ela guia nossos caminhos, ilumina nosso olhar e nos torna despertos para tudo o que agrada ao Senhor. Ouçamos com atenção a santa palavra de Deus. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles, e acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Irmãos, outrora eres trevas, mas agora sou luz do Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, mas que não levam a nada. Antes desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizer. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz. E tudo o que é manifesto é luz. E por isso que se diz: desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé para, com muita fé, clamarmos o Santo Evangelho. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 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 Pois eu sou a luz do mundo, que diz o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse: Vai lavar na piscina de Siloé, que quer dizer enviar. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Um dizia: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e disse: Vai a Siloé e lava. Então fui, lavei e comecei a ver. Perguntaram: Onde ele está? Respondeu: Não sei. Levaram então os fariseus o homem que disse cego. Ora, era sábado, o dia que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, os
perguntaram os fariseus: como tinha recuperado a vista? Respondeu: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavado-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: este homem não vem de Deus, pois não guarda a palavra. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram: este é o filho do vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os pais lhe disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Ignorai, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, ignorai. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego, disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: eu já vos disse que não escutaste, porque quereis ouvir de novo. Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram, dizendo: tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não expulsa os pecadores, mas expulsa aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença, senão este homem não viesse de Deus. Não poderia fazer nada. Os fariseus disseram: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando. Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que tinha expulsado. Encontrando, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fossem cegos, não terias culpa, mas como vocês, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Toda a igreja, minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes no Santuário do São José, os que nos acompanham nas redes sociais, poder rezar com vocês também é uma alegria muito grande.
aos irmãos diáconos, a alegria que teve de voltar ao serviço dos senhores, os que fazem a liturgia, também nesse presbitério, mostrando a ministerialidade da igreja, e ao Padre Jadilson, que deve ser algum lugar por aí, confessando, não conversando, né? Confessando. Então, agradecer o carinho do convite para estar aqui, falando, rezando com esse povo amado de Deus. O tema é muito sugestivo. No silêncio de São José, o cuidado de um pai. Como é possível uma família que praticamente não falou nada e ter sido fundamental na história da salvação? São José, nada disso. Nossa Senhora, pouco falou. Imagina que deixaram para o filho falar tudo o que deveria dizer, o que precisava dizer. Mas o silêncio é uma virtude que deve ser cultivada. Nós estamos em tempo de loquacidade, ou seja, em tempo de falar muito. A gente precisa exercitar agora aquele órgão dos sentidos que primeiro se desenvolve em nós, que é a capacidade de ouvir. A palavra cuidado aqui, ela é bem posta, porque quem pouco fala, muito observa. Nós poderíamos dizer, muito cuida também, porque tem um foco em alguma coisa. O subtema é também muito interessante. O Pai presente, mesmo sem palavras, a presença que sustenta e fortalece. É triste constatar que há presenças que nada dizem, nada comunicam, como também há a ausência que é fecunda de uma presencialidade. Estar numa multidão não significa estar presente. Estar sozinho não significa estar abandonado. Tudo é o modo e a intensidade com que eu me coloco diante de mim mesmo, diante de Deus, diante das pessoas. Meus amigos, a liturgia desse domingo, longa das leituras, nos conduz no caminho de luz, no caminho de discernimento, no caminho de cuidado. As leituras falam de um Deus que vê com o coração, que guia como pastor e abre os olhos do céu. Toda a liturgia da palavra perpassa a ideia da cegueira sem Jesus e da luz com Jesus. Portanto, nós estamos numa liturgia eminentemente batismal. Qualquer olho sem Jesus é cego. Com Jesus, ele vê as coisas com os olhos de Deus. Precisamos enxergar mais o mundo e as coisas com os olhos de Deus. E somos deveras perturbados nos nossos olhares, que muitas vezes são maliciosos, distorcidos, manipulados e manipuladores. Preciso a coragem de entrar na piscina de Siloé e voltar dela com novos olhos, e eu diria novos olhares. Na primeira leitura, Deus vê o coração. Qual é o pecado de um olho sem Deus? Parar na aparência. E todos nós precisamos vigiar sempre o nosso olhar, porque senão a gente para nas aparências. Quando Samuel vai ungir um filho de Jessé, o primeiro que aparece é um jovem alto, muito bonito, de uma presença assim, deixar qualquer um desnorteado. Imediatamente
pastor, Deus disse: não é esse não me agradou. Quantas vezes o nosso olhar também é o olhar de Samuel, o olhar que para na aparência. E Samuel diz: olha, não é esse que agrada a Deus. Tem mais filhos aí? E foram todos aparecendo, e Deus não confirmava nenhum, até que se esgotaram os filhos. O pai não chamou aquele que na sua aparência jamais seria um pastor, jamais seria um rei. Então falta um filho. Sim, tem Davi, mas um garoto, está lá no campo, é um pastor. É exatamente o coração que Deus quer. Deus quer coração de pastor. Traga. E aparece um jovem, igualmente belo. O texto vai dizer: de olhos lindos, ruivo, com aparência também muito angelical. O Espírito disse: pode ungir. É esse que busca. Amados irmãos e irmãs, é preciso a capacidade de um olhar profundo. As Sagradas Escrituras falam muito do olhar de Jesus, e olhando os amou. O olhar de Jesus se antecipava. Natanael: olha, você me conhece? Antes de você me vir, eu já o tinha visto ali debaixo da vida. O olhar de Deus se antecipa ao nosso olhar. O olhar de Deus chega primeiro, nos enxerga primeiro, nos vê primeiro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Veja que esta é a imagem do cuidado, essa é a imagem da proteção. Escolheu o rei com o coração de pastor, acostumado a cuidar de quem estava ferido, machucado, a paciência, a capacidade de conduzir. E agora vai dizer que ele mesmo é o pastor que conduz o seu povo. E quem é o pastor, senão aquele que tem um olhar atento aos algozes, aos inimigos? É o olhar de quem protege, é o olhar de quem ama. E nós poderíamos dizer também: é o olhar de São José. São José que emprestou os seus olhos para contemplar as duas grandes maravilhas de Deus: sua mãe e o próprio Deus, Jesus. Quantas imagens belas tem de São José acalentando o menino Jesus, alimentando, dormindo próximo, ensinando o ofício da carpintaria. Mas é belo perceber também como o olhar de São José nas iconografias, nas imagens, expressa exatamente o amor, o carinho, o cuidado e a proteção. Que nos leve também o olhar de São José em nossas necessidades, em nossas dores, em nossas feridas. Não nos falta o olhar daquele que mais olhou, e melhor olhou, o próprio Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E quem é a figura de José pastor? Ele é o homem que protege o menino Jesus, ele é o homem que acolhe Maria, ele é o homem que foge para o Egito quando a vida está ameaçada, ele é aquele que trabalha em silêncio para sustentar a sua família. O olhar de São José é um olhar que ama concretamente, não é um olhar que se perde em palavras. Há presenças assim na vida, presenças discretas, mas diríamos fundamentais. Pessoas que talvez falem pouco, mas cuja existência nos sustenta, nos fortalece, nos protege. Assim era também o olhar do santo mais poderoso e mais silencioso que a igreja já conheceu, que carrega consigo o título de patrono universal da igreja, ou seja,
aquele que não deixa de olhar para a igreja do Senhor, não deixa de olhar para a família, por que não dizer, não deixa de olhar para cada um de nós. Na segunda leitura, outrora eres trevas, agora sois luz no Senhor. O mundo que andava nas trevas veio uma grande luz. A segunda leitura fala que essa luz agora tem rosto, essa luz tem corpo, essa luz tem vida, essa luz tem nome, é Jesus. Deixemos-nos iluminar por esta luz que também iluminou a vida do seu pai e que pelo pai também foi iluminado. São José viveu exatamente assim, uma vida luminosa, uma vida simples, uma vida justa. Não é à toa que ele recebe um título que praticamente não se repete nas Sagradas Escrituras. José era um homem justo. Se repete esse título. Deus guarda para aquele que se tornara seu pai putativo, cuja missão era dar um nome ao Filho de Deus, colocá-lo na família, na descendência de Davi, e dizer: ele é o leão da tribo de Judá. É grande a missão de São José, coisa que Maria não poderia fazer. Maria gera no seu ventre, mas José o coloca na tradição da história. Só ele poderia fazer isso. Por isso é perfeita a Sagrada Família, a que gera o mundo e o que gera a história, para a concretização das promessas que Deus tem para a humanidade. E no Evangelho é a cura emblemática de um céu. É longo o Evangelho, a narrativa é muito longa. Ao passar, Jesus viu. Percebe? É sempre Ele que primeiro nos vê. Nós não somos capazes de ver a Deus sem que primeiro Ele nos veja. É Ele que nos alcança, é Ele que sabe onde estamos. Jesus viu um homem cego de nascença. O discípulo perguntou a Jesus: mestre, quem pecou? Porque ele nasceu cego. Havia uma tradição de que a culpa do pecado vinha na história, vinha na geração familiar. Jesus vai dizer: não faça esse tipo de pergunta que você não tem resposta. Agora, o que eu sei é, essa cegueira é para glorificar o nome de Deus, pelo milagre que aqui realizar-se-á. Aqui é o lugar teológico. Aqui Deus vai realizar uma obra estupenda. E o que é que Jesus faz? Ele se dirige àquele homem e vai dizer para ele, em poucas palavras, quem é ele? Luz. Jesus cuspiu no chão, fez lama com saliva, colocou-a sobre os olhos do cego e disse: agora vai se lavar na piscina de Siloé, cujo nome quer dizer enviado. Saliva, vida de Deus. Barro, de onde Deus criou o primeiro homem. Agora o Cristo faz renascer a humanidade. É uma humanidade nova, que nasce da saliva de Deus e do barro que não foi feito. Vai se lavar, ele se lava. O cego se lavou e já voltou enxergando. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus é eficaz. O que ela promete, ela cumpre. Sem espetáculo, sem gritaria, sem nada de extraordinário, simplesmente um gesto profundo. Saliva, barro, água. É o batismo. Vamos aqui ao batismal, cegos, saímos de lá, enxergando as coisas de Deus. Por isso, meus irmãos, precisamos cuidar muito dos nossos olhos espirituais, porque nós já somos mergulhados nesta água, nós já enxergamos com os olhos de Deus, e não podemos permitir que os nossos olhos não sirvam para outra coisa, senão para contemplar a obra da
Não percamos o sentido profundo e originário dos nossos olhos. Enxergar a Deus e enxergar as coisas de Deus. Enxergar o outro na profundidade do que ele representa, não nas aparências que muito mais dizem de mim do que do outro que eu quero enxergar. São José, no seu silêncio, nos ensina também a enxergar. Esse tema do silêncio nos faz contemplar São José como aquele que tem um amor que protege, tem uma presença que sustenta, tem uma fé que confia. Há pessoas assim em nossas vidas, pais e mães que se sacrificam em silêncio, avós que rezam sem que ninguém perceba, pessoas que sustentam a família com trabalho e fidelidade. Nem sempre dizem muito. A sua presença é uma força que nos mantém de pé. É São José, é silêncio, é palavra, é presença, mas também é Quaresma. O que é Quaresma? Quaresma é o maior tempo da igreja de silêncio. Mas nós não somos educados no silêncio. Há pessoas que entram em casa, ligam a televisão mesmo que não assista, liga na sala, liga no quarto, sai ligando tudo que é aparelho, porque não consegue viver os seus próprios barulhos interiores. É preciso estar sempre multiplicando barulhos, para que a solidão e a dor de ser eu mesmo apareça e me entristeça e rouba a minha alegria e tantas outras coisas ruins. Concluo, meus irmãos, convidando-os a fazer 3 coisas que São José fizeram. Primeiro, aprender o valor do silêncio, onde Deus fala ao coração. Se você não conseguiu ainda se iniciar nessa conversa, talvez você ainda não tenha escutado o que Deus tem para falar no seu coração. Segundo, ser como São José, uma presença que cuida, especialmente para quem precisa do nosso apoio. Por fim, olhar com o coração. Como Deus olha para além das aparências. Então hoje a palavra de Deus nos cuida. Primeiro, Deus vê o coração. O Senhor cuida como pastor. E Cristo é aquele que abre os nossos olhos. O silêncio de São José, aprendemos que o amor verdadeiro muitas vezes não faz barulho, mas o amor sustenta uma vida inteira. Que nessa Quaresma aprendamos a ser também presença que fortalece. Há presenças que são profundamente antipáticas. Há presenças que são feridoras. Há presenças que são desnecessárias. Há presenças que pesam o ambiente. E isso é muito triste. Quando chega alguém que a gente diz, poxa, fulano chegou, estragou tudo. É terrível isso. Queremos ser presença que transforma, que anima, que motiva. A melhor presença que tem é aquela que deixa saudade e não alívio. Seja alguém que deixa saudade, jamais alívio. Cante comigo. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso, juntos, Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão